Estamos apresentando as historiadoras Nathalie Ume e Mariana Mafra, que irão abordar um pouco sobre a questão da independência do Chile. A independência do Chile foi marcada por inúmeros conflitos entre os espanhóis de nascimento, que eram chamados de chapetones. Eles defendiam a submissão à Espanha, e os crioulos, que era a elite local que desejava a liberdade. Após a prisão do rei Fernando VII por Napoleão Bonaparte, as colônias espanholas viviam em contexto de crise. Então, os chapetones eram aqueles que defendiam que o Chile tinha que ser uma colônia, e os crioulos defendiam a liberdade, né? Sim. E nesse tempo, a notícia da Revolução de Maio, ela se espalhou, chegou em Buenos Aires, né, e causou conflitos. Os crioulos, eles queriam a formação de uma junta de governo em Santiago. E os chapetones, que se sentiram ameaçados, começaram a perseguir os patriotas, que eram os crioulos. E mesmo jurando fidelidade ao rei Fernando VII, a junta de governo foi criada e liderada pelos crioulos moderados, que não desejavam a separação da Espanha. Isso deixou os patriotas e os chapetones insatisfeitos. Então acabou que os dois grupos ficaram insatisfeitos com esse movimento. Foi a partir desse momento que o vice-reino do Peru decidiu invadir o Chile e recebeu o apoio dos chapetones, enquanto os crioulos se organizavam sob a liderança de Bernardo O'Higgins, que ele era defensor da independência. E foi nas primeiras batalhas que as tropas chilenas elas venceram as peruanas e fizeram um acordo. Porém, em agosto de 1814, o Peru atacou novamente o Chile, mas dessa vez foi a mando do rei Fernando VII, que ele havia decretado que todos os defensores das ideias liberais seriam punidos. O Chile foi derrotado por O'Higgins e ele foi exilado em Mendoza, que é na Argentina, juntamente com os crioulos patriotas. Durante esse processo de independência, a população do Chile sofreu com uma perseguição violenta do governo espanhol e eles ficavam muito revoltados, né? E essa revolta aumentou quando o O'Higgins ele foi exilado, como você acabou de dizer. E a população ela planejava com o governador de Mendoza uma nova estratégia militar para recuperar o Chile, formando assim o Exército Libertador dos Andes, que em 12 de fevereiro, se eu não me engano, de 1817, tomou Santiago. E foi um ano depois que foi proclamada a independência. Porém, a batalha com os espanhóis somente terminou em abril de 1818. A independência chilena ela passou por divergências durante sua execução e movimentos turbulentos. Como qualquer outro processo de independência, né? Reuniu diversas colônias espanholas. A libertação do Chile ela foi muito importante para a atual formação política e para o desenvolvimento do país. E a luta até teve um envolvimento de outros países, né? No abastecimento de armas, em ajudas financeiras. Sim, ajuda financeira. Sim. Países latino-americanos da região também concorreram por resultados positivos à sua política e economia. E o desenvolvimento, né? E a civilização de países como o Peru e a Bolívia também se deve à história chilena. Que moveu a forma de governo, né, dos países, movimentou novas divisões. E atualmente o Chile tem um governo democrático e ampla economia. Agora teremos uma entrevista no caso suposta com Bernardo O'Higgins, que explicará um pouco mais sobre a independência no qual ele foi líder. Boa tarde, O'Higgins. Boa tarde, Michele. Como a ideia de uma independência para o país está na notícia? O jornal chileno chamado Aurora do Chile, redigido por um sacerdote chamado Camilo Henriques, foi um dos principais instrumentos que propagaram a ideia da independência, que se tornou função de desavenças entre o governo e o povo. O movimento teve apoio da Igreja Católica, sob o controle político das elites, mas consequentemente se expandiram ao ideal local. E quais foram os obstáculos encontrados para a independência? O processo de independência do Chile foi demasiadamente maçante e divergente ao longo de sua execução. Movimentos de revolta longos, turbulentos e desgastantes tomavam inúmeras regiões. Numa história marcada por guerras e lutas constantes pelo poder, uma situação política instável foi instaurada após a independência concretizada. E quais foram os impactos da independência do Chile? A economia emergente e o governo democrático chileno atuais
Não são por acaso. Desde a organização à época, o Chile conseguiu efeitos positivos nos países vizinhos. Quais os principais fatos da independência do Chile? A renúncia de Gasca Carrasco, governador do Chile, em 1810, depois de um caso de contrabando. A primeira Junta Nacional do Governo, formada em 18 de setembro de 1810, são editados os primeiros textos constitucionais e leis próprias, e são criadas novas instituições, como o Instituto Nacional do Chile, a Biblioteca Nacional e o primeiro jornal chileno, a Aurora do Chile. E se iniciou uma guerra de independência contra as tropas reais. A derrota das tropas patriotas na Batalha de Rancagua, em 2 de outubro de 1814, eu fui nomeado diretor supremo em 12 de fevereiro de 1818, no primeiro aniversário da Batalha de Chacabuco. A vitória do exército chileno na Batalha de Maipú, em 5 de abril de 1818, a minha renúncia em 28 de janeiro de 1823 para poder evitar uma guerra civil e em julho do mesmo ano o exílio do Peru. Muito obrigada, Huygens. De nada, Michele.